É curioso, porque quem bate o olho só nas estatísticas pode até achar que o Palmeiras amassou o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão, mas eu te garanto uma coisa, quem só vê número não vê jogo. Até porque, apesar da supremacia do Palmeiras nos números, eu te falo com uma certa tranquilidade que a estratégia traçada pelo Ramon Dias se sobressaiu em relação àquela do Abel Ferreira, que propôs na saída de bola do seu adversário uma marcação por encaixe, o famoso cada um no seu, com exceção do Gustavo Henrique, aquele que tá marcado como sobra, o zagueiro corintiano de menor qualidade no passe, e a ideia era justamente essa, burocratizar a saída de bola do Corinthians, marcando todo mundo, deixando o Gustavo Henrique livre para que ele forçasse essa bola lá na frente e o Palmeiras recuperasse, ou então tentasse sair curtinho pro Palmeiras subir pressão e também recuperar a posse de bola. Estratégia essa que não é nenhuma novidade pro Palmeiras do Abel nesse Campeonato Paulista e que inclusive colocou o time dele na final. Se liga, dá uma olhadinha aqui nessa saída de bola do São Paulo e como o Palmeiras, de novo, marca por encaixe. O homem da sobra nesse momento é o Arboleda, o Vitor Roque se divide entre os dois e quando o Oscar desce para ajudar nessa circulação e toca essa bola para trás, é gatilho de pressão pro Palmeiras subir. Dá uma olhadinha como o Veiga sinaliza pro Estevão marcar o Oscar, porque ele vai subir no Rafael. O Vitor Roque também exerce a pressão, o Rafael vai muito mal nesse passe e aí o Arboleda supostamente comete o pênalti. Pra mim, nada a ser marcado, mas foi exatamente assim que o Palmeiras chega à final do Paulistão. Inclusive, foi exatamente da mesma maneira que o Palmeiras conseguiu criar sua melhor oportunidade nesse primeiro derby, antes mesmo dos 15 minutos. Eu quero chamar sua atenção mais uma vez para como era o Veiga quem se dividia entre Raniel e o Gustavo Henrique, que não estava recebendo pressão de ninguém, e como de novo ele sinaliza, faz que vai diminuir. Gustavo Henrique até tinha a opção do Raniel, mas ele força essa bola na frente. Ela sobra com o Estevão, e aí a gente tá falando de um cara que vai muito bem, né? Consegue atrair a atenção de dois marcadores, obriga o Angileri a saltar e trabalha muito bem o corredor pelo lado direito. Consegue ganhar o Gustavo Henrique como se não fosse nada no 1 contra 1, levanta a cabeça e encontra três jogadores do Palmeiras atacando a grande área. O Vitor Roque não consegue chegar nessa bola, o Veiga no rebote vai bem demais, não tão bem quanto o Mateuzinho, que fez um gol pro Corinthians aqui. E beleza, o primeiro tempo do Palmeiras se resumiu nessa grande chance e só isso, porque como eu tinha falado pra vocês, a estratégia do Abel não funcionou. E não funcionou especialmente pela presença de um jogador, que também teve ajuda de outros dois coadjuvantes importantíssimos. Se teve um jogador que arrebentou com o plano do Abel Ferreira, esse cara foi o Memphis Depay. Vocês viram ali, né, como o Rafael Veiga já estava subindo pressão e constrangendo a saída de bola do Gustavo Henrique, e o Depay vai bem demais para gerar esse apoio depois de se desmarcar, recebe a bola, belíssimo domínio orientado para deixar o Richard Rios na saudade. Mesma coisa que ele faz aqui, agora com o Gato, recebe a bola no pé do Gustavo Henrique, dinâmica de terceiro homem com o Raniel, que foi um dos coadjuvantes do Memphis Depay no meu entendimento, um dos caras que ajudou o Corinthians a vencer essa pressão do Palmeiras na sua primeira fase de construção. Dá uma olhadinha aqui, como de novo, o Memphis Depay gera esse apoio se desmarcando, domina muito bem, controle de bola é sacanagem e ele sofre a falta. O outro coadjuvante é justamente o André Carrilho, responsabilidade do M. Martinez. Repara como o Vitor Roque cobra o jogador, o companheiro dele, para diminuir a marcação. Não diminui, aí você deu espaço e tempo pro Carrilho pensar, ele vai encontrar um belíssimo passe agora pro Memphis Depay já na segunda fase de construção. Ele trabalha mais uma vez com o Raniel nessa dinâmica de terceiro homem, Raniel que acabou errando aquele passe, mas tentou se desmarcar bastante do Rafael Veiga, quando recebeu sem marcação, fez isso aí, trabalha de novo com o Memphis Depay, consegue conduzir essa bola à frente e volta ela pro Memphis, que acaba perdendo a bola. E esse certamente foi um dos motivos pelo qual o Corinthians termina o primeiro tempo com mais posse de bola em relação ao Palmeiras. Agora, pelo primeiro derby já tinha ficado bem claro que além de se defender com a posse, o Corinthians também precisava desenvolver uma maneira de se defender sem a bola, e para isso aí Ramon e Emiliano desenvolveram uma estratégia muito eficaz. E antes que venham desmerecer a comissão técnica do Corinthians falando que eles só armaram essa nova estratégia porque não tinham o Garro à disposição, estratégia que eu já vou explicar para vocês, é claro, eu quero relembrar que no primeiro derby da temporada ele também não tinha o Rodrigo Garro e mesmo assim escalou um losango no meio campo, e esse losango implicava justamente em uma liberdade muito grande para os alas do Palmeiras. O Abel Ferreira, inteligente que é, sabendo que o Corinthians entraria em campo com o losango, escalou três zagueiros, os dois alas bem espetados, e aí a gente tá vendo como o salto do André Carrilho do lado direito ou então do Martinez do lado esquerdo demorava a acontecer, e aí o Piquerez com todo o tempo do mundo para levantar a cabeça, identificar o ataque às costas da última linha para o Maurício fazer esse golaço. E a mudança de estratégia fica muito clara aqui, né? Se liga só como o Corinthians
Corinthians está muito bem desenhada nesse 4-1-4-1 enquanto o Palmeiras está na sua primeira fase de construção. Quero dar destaque para o Memphis Depay, que se entregou demais sem bola pelo lado esquerdo, inclusive foi elogiado pelo Ramon, e também, claro, para o Romero aqui recompondo pelo lado direito. Do lado do Palmeiras, a gente viu muita previsibilidade, o Corinthians bem postado, e aqui eu quero destacar também a presença do Ranieri, né, que era esse único elemento entre as duas linhas e ora variava, fazia o 4-5-1 ou então o 5-4-1. Sobre a previsibilidade do Palmeiras, era muito isso aí, né? Bola pelo lado direito, tentando descer o corredor com Michael e Estevão, e o Corinthians quase sempre em superioridade numérica. E ó, é de se elogiar demais essa solidez defensiva do Corinthians, uma defesa que hoje já vem de 2 partidas sem ser vazada e que conseguiu limitar o melhor ataque do Campeonato Paulista, a bola aérea, transição em velocidade e lançamento na profundidade. E para comprovar justamente o que eu acabei de falar para vocês, eu trago aqui alguns lances do Palmeiras no campo de ataque. Vocês estão vendo o bloco do Corinthians baixinho, o 4-1-4-1 muito bem desenhado, e o Palmeiras, que como eu já trouxe aqui, usou e abusou dessas diagonais longas e inversões para encontrar o Estevão em situação de 1 contra 1 contra o Anrileri, que foi um absoluto monstro nessa partida. É de aplaudir de pé o que fez o Fabrício Anrileri, lateral esquerdo, titularíssimo do Corinthians, incontestável, não tenho o que falar, tanto pelo alto quanto pelo chão, ele foi impecável nos duelos. Como eu falei pra vocês, o Palmeiras só conseguia chegar diante de uma falha de marcação do Corinthians, né? Vocês viram a descompactação do Memphis em relação à segunda linha, e aí o Palmeiras consegue acelerar pelo lado direito, tem uma situação de igualdade numérica, só que mais uma vez, o Anrileri é perfeito, tanto na leitura quanto nesse carrinho pra desarmar o Marcos Rocha. Aqui algo que a gente não viu com frequência, o Palmeiras acelerando a bola, né? Um passe que pula uma casa do Murilo, e o Corinthians pouco pressionante. Exatamente por isso que o Richard Rios consegue encontrar esse cruzamento pro Vitor Roque, que cabeceia muito mal depois de ter conseguido atacar muito bem, é verdade, as costas do Félix Torres. E a outra maneira que eu falei pra vocês que o Palmeiras conseguia chegar era justamente em transição. O passe pra trás é gatilho de pressão, e aí a gente vê, enquanto o Vitor Roque coloca o pé na bola, o Estevão já se movimentando, essa bola sobra no pé dele, e aí sim, ele toma uma decisão equivocada. Podia ter soltado no Facundo Torres atacando as costas da última linha, mas ele optou pela finalização e o Hugo fez uma baita defesa. Inclusive, tem que ser dito aqui que foi a partir de mais um erro na tomada de decisão do Estevão que nasce o gol do Corinthians, marcado pelo Yuri logo aos 10 do segundo tempo. Mas também logo de cara eu quero deixar bem claro que ele, pra mim, é o menor dos culpados do Palmeiras, que cometeu uma sucessão de erros. Eu falo sobre a tomada de decisão porque o Estevão já tinha quebrado o pescoço, visto o Vitor Roque descendo pelo lado direito, mas ele tenta ir contra 3 adversários. O Félix Torres desarma, belíssimo passe do Gustavo Henrique por elevação, evitando o perde pressiona de Veiga e Rios, e aí o Memphis se desloca, se desmarca, como ele tinha feito durante boa parte do jogo, para chegar nesse 1 contra 1. Ele vence o primeiro duelo contra o Mike, mas o Mike se recupera, consegue tomar a bola, e aí é muita displicência do Richard Rios. Quem não tem nada a ver com esse passe de letra é o Memphis Depay, que no olhar se conversa com o Yuri. Yuri inteligente, segura a passada, identifica e ataca o espaço às costas do Murilo, que tinha que dividir a referência, né, entre ele e o Memphis Depay. Aqui, mais uma falha, pelo menos no meu entendimento, do Mikael, que tenta induzir o Yuri à linha de fundo, mas acaba passando da linha da bola. Destaque também pro Rian, que com a movimentação afunda a linha de defesa do Palmeiras e atrai a atenção dos marcadores, e aí uma belíssima finalização do Yuri. Enquanto o time do povo precisa de um protagonista, eu preciso do seu like. Se você chegou até aqui é porque você tá curtindo o conteúdo, então deixa o joinha, se inscreve no canal e principalmente, não vai moscar, ativa o sininho das notificações, porque no Futebol Máximo tem muito Corinthians. Agora, voltando a falar de campo bola, claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mas pelo menos no meu entendimento, o Palmeiras sofre o gol no seu melhor momento da partida, o que não significa dizer que a partir do segundo tempo a equipe do Abel Ferreira passou a construir com aproximações e posses de bolas mais longas. Não foi isso que aconteceu, até porque ao longo dos 90 minutos o Palmeiras não conseguiu fazer isso, e claro, fica esse ponto de atenção pro jogo de volta, mas principalmente no segundo tempo eu senti um Palmeiras melhor porque o Corinthians errava bastante. A gente viu o erro do Gustavo Henrique, e aqui, por exemplo, como o Corinthians se lançou ao ataque com vários jogadores e cede essa transição, situação de 1 contra 1 entre Estevão e Anrileri, um belíssimo passe da joia do Palmeiras, e aqui o Mateuzinho vai bem demais nessa interceptação. Depois então que o Corinthians sai na frente, que a gente tá falando por volta dos 70 minutos já do segundo tempo, claro, o Corinthians passa a fechar melhor os espaços no seu sistema defensivo e o Estevão passa a ter ainda menos espaços. Essa foi uma situação rara de 1 contra 1 que ele teve depois do gol marcado, que ele finaliza bem, mas o Hugo faz uma baita defesa
defesa. Faltando um pouco mais de 15 minutos para acabar o jogo, o Abel Ferreira fez essas substituições e com esses jogadores em campo o recado era muito simples, o Palmeiras ia até o final do jogo chuveirar a bola na área do Corinthians. E eu tô falando isso porque em momento nenhum da partida o Palmeiras tentou ter superioridade numérica no meio campo, mas até aí tudo bem, só que quando sai o Richard Rios para entrar o Flaco Lopes, aquele meio campo inexistente do Palmeiras passou a inexistir muito mais. Aquela saída de bola e troca de passes burocrática virou exatamente isso que a gente tá vendo, muito mais burocrático. E aí então com o Corinthians armado nesse 5-4-1 e essa troca de passes lenta, era muito fácil pro Corinthians balançar. O Estevão recebia a maioria das vezes marcado por 2 ou 3 jogadores adversários e esses levantamentos na área, claro que não levaram a absolutamente nada. Muito mérito do Corinthians para armar o seu bloco muito bem compacto. Dá uma olhadinha aqui como de novo o Estevão recebe, tem 5 ali na última linha do Corinthians e 3 jogadores corintianos perseguindo o camisa 41 do Palmeiras, que aqui até arruma alguma coisa na linha de fundo, mas depois acaba sendo desarmado. Mais uma vez o 5-4-1 do Corinthians bem armado e um Corinthians que pressiona o portador da posse de bola principalmente. Se liga o Estevão, recebe aberto, teoricamente numa situação de 1 contra 1, mas rapidinho chega o Thales Magno, consegue fechar a porta para ele, uma boa troca de passes até aqui, só que, de novo, Estevão contra 3, é claro que não vai sair absolutamente nada daí. É lógico que a decisão tá aberta, mas a gente sabe o quão forte o Corinthians é em casa. Aliás, desde que Ramon e Emiliano assumiram esse time, ele só perdeu uma única vez na Neoquímica Arena, aquele jogo na Sul-Americana contra o Bragantino, que o Hugo foi herói e inclusive o Corinthians se classificou para a próxima fase. Eu de verdade acho que o Corinthians tem uma vantagem bem maior do que parece, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal.